Olá, pessoal! Oi, torcida querida! No episódio de hoje, eu estou conversando com a Ana Crispim. Ela é a mãe do meio-atacante Marquinhos, do Red Bull Bragantino. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem? Ó, obrigado por estar participando do podcast. Tá, de nada. Ana, me conta um pouquinho assim, quando o Marquinhos era criança lá, ele já pensava em ser jogador de futebol? Ou era só uma brincadeira jogar bola para ele? Não, desde novinho ele tinha essa vontade e o pai dele sempre incentivava, levava ele no campinho que a gente tinha no final da rua, desde pequenininho. Então ele já brincava com os meninos lá da rua, até maiores que ele, então ele sempre teve essa vontade. E aí vocês foram seguindo, ele foi passando por várias escolinhas, como é que foi o percurso para chegar até o Red Bull? Então, com 7 para 8 anos, né, ele começou numa escolinha, um projeto na pracinha perto de casa, e aí ele começou lá, era Marcão, o nome do professor, né? E aí o Marcão e o pai dele acharam que ele tinha esse talento, né? Descobriram, e aí resolveram investir. E daí, com 7, 8 anos, ele começou. Aí foi para uma escolinha Guerreiros, se eu não me engano, era Guerreiros do Fluminense, era uma escolinha. Em São Aí Paulo fez o mesmo? É em vestibular. São Paulo essa escolinha que você está falando? Não entendi, É em São desculpa. Paulo a escolinha? Não, não, nós somos do Rio, né? Então era lá em Campo Grande mesmo, no Rio de Janeiro. E aí atualmente vocês estão em São Paulo? Isso, Ah, atualmente, tá. desde 2000, ele veio para cá em 2023, né? No meio do ano de 2023. Então, e nessa escolinha no Rio de Janeiro, então é que ele começou? Como é que foi? Ele começou na pracinha, no projeto, né? Que era da praça, e de lá o Marcão encaminhou ele para a escolinha, acompanhava ele. E ele ficou lá um ano, mais ou menos, participou de campeonato, ganhou medalhas, e aí ele foi fazer as peneiras, né? Que o Marcão também acompanhava junto com o pai dele, porque eu trabalhava e o pai dele que fazia essa parte de estar levando ele, né? E aí ele fez peneira, né, no Fluminense, com 9 para 10 anos, aí ele ficou um ano no Fluminense, em Xerém, no Rio também, né? Aí depois ele fez peneira para o Flamengo, ele também ficou, a primeira vez, ele entrou 2 vezes no Flamengo. A primeira vez ele fez a peneira, ficou um ano e foi dispensado, e aí depois ele fez uma nova peneira, e aí que ele engatou no Flamengo. Aí ficou quanto tempo no Flamengo, Ana? Então, essa segunda vez que ele engatou, né, que foi quando ele conheceu o Patrick, a equipe dos meninos do Ninho do Urubu, que teve aquele incêndio, ele estava também nessa época, né? Que ele é 04, então ele treinava com os meninos do 04, que inclusive morreu alguns, e com os meninos do 03, né? Que é um ano mais velho que ele. E ele ficou nesse processo no Flamengo 6 anos. No processo total do Flamengo, ele ficou 6 anos, que foi de 12 anos até os 19. Certo. Aí 18, depois, aí ele saiu lá do Rio, recebeu uma proposta para ir com o Red Bull, como é que foi? Então, aí o Flamengo dispensou ele no início do ano, né? E aí ele foi para o Atlético Goianiense e ficou 4 meses. Aí ele ficou 4 meses lá, tentando, né, vaga, porque o futebol tem dessas coisas, né? Se eles têm que buscar a posição deles e lutar. Chegar lá, já que é o sonho, tem que lutar. E aí ele foi para o Atlético Goianiense sozinho, ficou 4 meses lá. Foi um período difícil, que foi a primeira vez que ele se afastou da gente, né? Com, assim, sem mãe e pai junto. E foi muito difícil. E aí lá ele não estava conseguindo manter a posição dele, né? Em jogar, entrar em todos os jogos. E aí veio a proposta do Red Bull. E o empresário conseguiu para ele essa proposta do Red Bull e ele aceitou. Então, na metade de 2023, ele veio para o Red Bull, em São Paulo. Aí também ele veio sozinho. Aí eu estava no Rio, né? Ele passou em casa e veio para cá. Ele ficou 6 meses nesse processo do Red Bull, jogando com o Sub-20. E aí, quando foi início de 2024, eu vim para cá ficar com ele, cuidar das coisas dele. Ah, então é bem recente a sua ida para São Paulo. Bem recente. Até então eu trabalhava,
Estava lá na luta, lá no Rio. E aí ele precisou de alguém para estar aqui com ele, né? Que aí o clube, pela idade dele, o clube já não dava mais o alojamento, precisava de alguém para estar morando com ele, cuidando das coisas dele. Eles dão ajuda de moradia, né? E aí ele falou, mãe, vem para cá, eu preciso da senhora e tal. E aí é mãe, né? A gente está torcendo, está na luta junto com eles. E eu vim. É que você sabe, Ana, que eu conversei com várias mães e elas sempre falam para mim assim, Cida, a gente como mãe sempre está fazendo renúncias, né? Por causa da trajetória dos filhos, não é isso? É Elas sempre verdade. falam isso. Umas estão largando o emprego, né? Mudam de cidade, larga o marido, deixa os outros filhos, por causa É verdade. dessa trajetória do futebol, sabe? E agora você É. está contando justamente isso. Isso, porque o que acontece? O pai dele acompanhou na infância, o pai dele acompanhava mais, e eu trabalhando, né? E o meu apoio era mais assim em casa. E aí, quando ele precisou criar as asas, né, para voar, e aí ele ia precisar de alguém para estar cuidando das coisas dele, da casa, roupa, comida, alimentação, né, que para comer regado direitinho. E aí ele falou, mãe, vem ficar comigo. E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vem. Aí foi que eu saí do emprego, início de janeiro de 2024, e vim para cá. Faz um ano agora, né? Fez um ano. E você está em Bragança mesmo. Hã? Você está em Bragança, Estou, na verdade, em Atibaia, né? Atibaia. Atibaia. E é onde ele treina mesmo, em Atibaia. Isso, porque o CT é aqui em Atibaia. Ah, é Atibaia, tá. E os CT do Red profissionais. Bull Bragantino. Certo, certo. Você acha assim, Ana, assim, pelo que você está contando, por tudo que você passou, é mais difícil para os nossos filhos entrarem no clube ou permanecerem no clube? Você como mãe, assim. Permanecer. Eu acho que pelos clubes que ele já passou, né, que foi os que ele teve mais uma trajetória mais longa, que foi o Flamengo, que ele conseguiu permanecer no Flamengo bastante tempo, mas como ele não conseguiu um contrato profissional, e aí ele foi dispensado. E a gente sabe o que acontece, independente de clubes, né? A gente fala o nome porque foi a trajetória dele, né? Mas a gente sabe o que acontece. Eles têm que sempre estar lutando pela posição deles, né? Para estar mantendo ali jogando, tá no time profissional, no time que está entrando em jogo, e isso também mexe muito com a cabeça deles. E eu acho que permanecer no clube, eu acho que é o mais difícil. Assim como mãe, né? No meu ver. Principalmente assim, por exemplo, o Marquinhos, pelo que você contou a história, ele só passou por clubes grandes, né? E está num clube grande agora, né? Isso. Então, assim, é uma disputa, né? É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E aí, o ano passado, ele passou por lesão, ele teve uma lesão na coxa, e aí deixou ele uns 2, 3 meses sem jogar, e aí foi bem difícil para ele, entendeu? Que a gente estava no campeonato de aspirantes, graças a Deus eles foram campeões, né? O Sub-23, o ano passado, mas foi muito difícil para ele, que ele ficou alguns jogos sem jogar, e aí a cabeça fica muito, fica mil, né? E a gente, como mãe, a gente sente, né? A gente está ali junto, conversando, orientando, mas a gente sente. E aí, graças a Deus, se recuperou, o clube também deu todo o apoio, faz todo aquele tratamento com o jogador, né? E aí, quando ele voltou a jogar, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, eles foram campeões em 2024 do aspirante. Olha, parabéns, viu? Mas parabéns Obrigada. também porque ele não desistiu e também porque você não deixou de desistir, né? É. A gente está aqui para apoiar os sonhos dele, né? A gente tem nossos sonhos como mãe, mas o maior sonho de uma mãe, eu acho, que é ver seu filho realizado, né? Assim, independente da profissão que eles escolhem. E a gente sabe que o futebol é uma escolha difícil, desde o início a gente sabe, né? Que vai ser difícil para todo mundo e mexe com a família toda. Então, eu acho que, assim, a gente está disposto a sonhar junto com eles e aí a gente embarca e fica junto. Algumas mães falam assim: a gente mata um leão por dia, né? Porque o menino chega no clube e aí, às vezes, ele é convocado para jogo, às vezes não é, às vezes ele fica no banco, né? Isso Aí mexe ele tá muito. lá, ele tá indo bem, daqui a pouco aparecem outros jogadores na posição dele. Isso. É o que a gente estava falando, né? É uma luta constante. Eles têm que estar lá preparados, né? E para manter o lugar deles, né? A posição deles ali. Então, assim,
Você está na equipe que está entrando em jogo, tá ótimo, mas se você vai para o banco, você não pode deixar a peteca cair. E a gente que está aqui nessa rede de apoio, como mãe, a gente está aqui para sempre estar apoiando eles, né? E não, filho, é assim mesmo. Não, hoje foi o outro jogador, mas você está bem, continue assim treinando, vai conquistar sua posição novamente. E a gente está falando. E a gente tem que passar aquela certeza para eles, né? Não pode nem ser só da boca para fora. A gente está tão certo que até a gente passa a certeza para ele, acredita naquilo, né? Eu acho que isso é muito importante também. Porque se a gente também não der apoio, né, Ana, não vai, né? Não é difícil? Isso. Porque chega um momento assim que acontece tanta coisa nesse percurso, assim, que o importante é não deixar ele desistir. Ele chegou em algum momento pensar assim, mãe, eu não quero mais, eu cansei, sabe? Ele chegou a esse ponto de conversar com você? Ele chegou, foi quando ele foi dispensado do Flamengo, né? Que já ia fazer 6 anos no total, né? Aí ele passou por aquele processo, perdeu alguns amigos no incêndio, e foi difícil, ele era bem novinho na época. E aí, naquela época, ele não pensou em desistir, ele continuou. Então, foi toda uma trajetória. E alguns meninos já foram para o profissional, outros já não estão mais lá no time do Flamengo. E aí, quando o Flamengo dispensou ele pensou e ele falou. E eu, como mãe, vou ser sincera, eu falei para ele: o que você decidir, eu estou aqui com você. Porque eu não queria ver meu filho sofrer, né? A gente nunca quer. Então, se ele decidisse parar, eu estou ali com ele, entendeu? Ele ia seguir outro ramo profissional, mas ele deu um gás e aí foi lá para o Atlético Goianiense, né? Nesse período sozinho, foi muito difícil para mim ficar assim distante dele, e só por chamada de vídeo, ligações, e o processo também foi difícil para ele, mas graças a Deus abençoou e veio a proposta do Red Bull. E aí ele deu uma respirada e lutou, né? Ficou 6 meses aqui em São Paulo, indo em casa só em visita, né, para o Rio. E aí, quando foi em janeiro, ele falou: mãe, vem para cá. Aí a gente já estava praticamente 1 ano, né, morando longe um do outro. Aí ele falou: não, mãe, vem para cá. Aí eu vim. Menina, é tanta coisa, né, que a gente passa, não é, Ana? É, verdade. É Nossa. difícil. E assim, o filho tem que estar bem, né, fisicamente e tal, mas também tá bem de cabeça, né, para superar todos esses obstáculos. E a gente também, né? Porque a gente Isso. se segura. Sim, isso. Eu costumo dizer também, assim, quando a gente conversa, eu converso muito com a Vânia, que às vezes nós, como mãe, né, a gente vai ali, pega o travesseiro, chora, vai no banheiro, chora, lava o rosto, passa uma maquiagem e está tudo bem. Quando ele chega do treino, e aí, filho, como é que foi hoje? Ih, jogou bem? Como é que foi o treino? E aí, tá animado? Vai ter jogo fim de semana? E começa aquelas perguntas, né? Trabalhar na mente deles também, né? Precisa. E eles precisam desse apoio também, né? Saber que estão sendo apoiados e que tem lá. Porque imagina, um menino que está sozinho chega no momento que não jogou, ou que não foi bem, ou que perdeu um pênalti, chega em casa, vai contar com quem? É, é verdade. E graças a Deus, eu acho que mãe é anjo, né? Costumo dizer que mãe é anjo, né? Está sempre pronta. E a gente está aqui já esperando com a palavra certa, mas eu acho que, assim, Deus é que coloca, né, as palavras na nossa boca. Porque, às vezes, de ver eles tristes, a gente fica triste também, né? Mas não pode deixar eles perceberem, né? Mãe é anjo, né? Você fala assim, mãe é anjo, mas é médica, é enfermeira, é psicólogo, é É técnica, dá tudo. palpite no jogo, né? É verdade. Eu nos jogos, meu Deus do céu, ele fica com vergonha, porque eu grito, eu torço, eu fico sem voz, minha voz some, mas eu tô lá torcendo. Quando eu vou nos jogos, só dá eu. Só não briga com ninguém, né, Ana? Porque tem umas mães que são bravas. Não brigo, não, mas eu luto muito. Meu filho, cuidado. E ele fica bravo. Mãe, a senhora gritou muito. Tu escutou? Pensei que não tinha escutado, não. Mãe presente é assim mesmo, né, Ana? Tô presente, tô aqui, né? E nessa fase toda, desse percurso que ele teve lá de pequenininho até hoje no Red Bull, assim, você como mãe de jogador, qual que foi o maior desafio para você? Olha, eu acho que o maior. Quando ele era novo, né, que o pai dele acompanhava, eu estava nos trabalhos, né? Então, assim, eu não pensava em abrir mão, assim, sair do trabalho, porque eu era aquela rede de apoio, eu era uma garantia, né,
do salário, da alimentação, cuidando dessa parte dele. E aí o pai dele ficava indo em Peneira, levava ele, pegava ônibus, ia para um lado para o outro. Então, essa fase, para mim, acho que foi mais tranquilo. Aí, quando ele já foi crescendo, que foi agora, né, com 19, 20, que aí ele precisou ficar mais sozinho, eu acho que foi apertando, que eu sabia que eu ia ter que tomar uma decisão de acompanhar ele, eu acho que foi uma fase mais difícil. Aí, quando ele falou para mim que estava pensando em desistir, aí eu falei, pronto, agora eu acho que é a hora, né, de eu tomar uma decisão mesmo, se ele for, eu vou, para poder dar esse apoio, né? Eu acho que a fase mais difícil foi essa, dele essa trajetória, né, 19, 20, vai para um clube, vai para o outro, como mexeu muito com a cabeça dele, foi a fase que eu acho que me deixou mais preocupada. E você sabe que muitas mães, elas falam assim que essa fase do sub-20 nos clubes é a mais difícil, né? É o que elas comentam comigo aqui. Porque é um período de incerteza, né? São muitos meninos, a disputa é lá grande, os campeonatos dão visibilidade. Então é assim, é ali que a coisa vai caminhando, né? Você Isso. acha que essa fase também é a mais complicada, assim? O sub-20? Acho, acho, e eu acho que mexe muito com eles, né? O meu filho é de janeiro, né, 04, então ele precisou jogar a copinha, que o clube estava precisando, solicitou ele, e ele estava à disposição, ele tem um contrato, ele tem que cumprir, e ele veio para a copinha, eles jogaram muito bem, no dia do aniversário dele, fez um gol de pênalti, foi dia 15, eu não o vi no aniversário, não foi a primeira vez, né, de passar aniversário longe, porque essa Uhum. profissão tem disso, e aí eu fiquei muito feliz que ele fez o gol, que o Red Bull, o Bragantino, eles chegaram à oitava de final, né? Legal. Mas aí eles saíram, aí dá aquele baque neles, né? E aí eu estava aqui para apoiar, para abraçar, para dar feliz aniversário novamente. E a gente fica nessa, como é que eu posso te dizer? Aguardando essa decisão da transição, porque ele fez 21 anos, né? Então, a gente está esperando para ver o que o clube vai decidir, se ele vai permanecer, se ele vai ser usado no profissional, se eles vão emprestar, fazer transferência, a gente ainda está nesse aguardo. Certo, certo. Então a atuação dele da copinha foi muito bom, deu muita visibilidade para ele. Muito, muito, jogaram muito, os meninos do Red Bull jogaram muito, muito mesmo, graças a Deus. E como eu tinha falado que meu filho veio da contusão, né, dele, da coxa no ano passado, aí eles ganharam o campeonato, mas ele já não jogou o campeonato todo, né? Mais no finalzinho que ele foi entrando mais, uns 30 minutos, assim, e aí a copinha ele jogou direto, e aí foi muito bom para ele, eu acho que como profissional, né, com certeza para ele foi muito bom. Não, e a copinha, a visibilidade que tem no Brasil todo, né, Ana? É incrível. É, A é gente verdade. também ficou ligado na copinha, porque assim, é um dos campeonatos de base mais importante, né, do Brasil e tudo. Isso, isso. Eu assisti alguns jogos do Rio, né, com a minha mãe, depois vim para São Paulo, né, quando estava chegando o próximo aniversário dele. Aí assisti os jogos daqui, mas é uma agonia que só. Nossa, a gente fica muito nervosa mesmo, mas é muito bom. E assim, me fala um pouco da posição dele que você estava contando. Ele é meio atacante, ele é ponteiro, o que que ele é, na verdade, assim? Então, ele é meio atacante, né? Quando iniciou o futebol, vou falar um segredo, eu nunca fui muito de saber posição, não. Eu ia pelos números da blusa. Sim. E aí pai dele, sempre puxavam minha orelha, não é assim e tal, e tentavam me explicar. Mesmo que eu acompanhava no futebol, na televisão, tudo, ou o pai dele me passava, eu não estava sempre junto. Então, eu sempre fui muito ruim de. E eu sempre perguntava, filho, que posição tu joga mesmo? E ele, mãe, e ele puxava minha orelha mesmo. Mãe, meio atacante, meia esquerda. Ai, aí eu, tá bom, filho, tá bom. Então, eu ficava sempre nessa dúvida. E aí, agora eu já sei que ele joga no Red Bull como meio atacante. Ah, então tá joia. E ele chegou a estrear no profissional do Red Bull? Como é que tá? Então, o ano passado ele foi chamado, se eu não me engano, em setembro, outubro, ele já estava melhor da contusão, foi a primeira vez que ele foi chamado, né? Mas ele não entrou em campo. Ele ficou lá no banco de reserva, foi escalado, mas não entrou em campo. E treinava com os profissionais também do Red Bull. Treinou já junto com os profissionais, né? Porque o CT é aqui, né? Então, o sub-20, o 23, né? Que engloba tudo,
treinam juntos também. Quando precisa, estão sempre à disposição. Aí chamam para jogo, para treinar junto com eles, né? Isso, isso. E ele está à disposição, que ele tem um contrato com o clube, né? Então, se eles precisarem, ele está sempre à disposição. Você acha assim que nos grandes clubes, como o Red Bull e outros, é maior assim, os meninos têm mais oportunidades assim de jogar ou não? Ou a disputa é lá em cima? Eu acho que é mais difícil. Como ele passou por pouco clube, né? Eu posso dizer do Flamengo, que foi bem difícil, né? Ele jogou sub-17, mas ele jogava sempre com a equipe da base, né? Que a gente fala. Então, ele ganhou medalha, Brasileirão, várias medalhas no Flamengo, mas com a base. E treinava com profissional também, ele já foi usado mais para treino. No Flamengo, ele não chegou aí para o profissional, em nenhum jogo. No Atlético Goianiense também não, e agora no Red Bull ele foi chamado uma vez. Então, eu acho que clube, quanto maior, né, eu acho que a disputa é maior também para o profissional. Então, é mais difícil, sim, no meu ver, né? E ele conversa com você, Ana, sobre assim os sonhos deles, os projetos, o que que ele pensa sobre a questão do futebol, o que que ele espera? Ah, ele conversa, ele sempre conversou, né, desde pequeno. Ele, graças a Deus, a gente tem uma conexão boa, assim, uma amizade boa. E ele sempre falou, né, que é o sonho dele. E aí, até quando eu falei para você que ele pensou, né, em parar, ele falou, mas o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, sabe? Foi muito triste. E aí eu falei para ele, ué, se você parar, se você decidir parar, você vai para outra profissão, pode ser dentro do esporte mesmo. E aí ele fica muito abalado. E os sonhos dele eu acho que é o sonho de qualquer jogador de base, né? Vencer no futebol, ir para um time grande, continuar num time grande, entrar no profissional, jogar, marcar gol, dar assistência, né? Que a posição dele dá muita assistência também. E é isso, eu acho que o sonho dele maior é esse mesmo, brilhar e continuar jogando futebol. E você sabe que a gente estava vendo, recentemente apareceu o diretor mundial do Red Bull, né, no Brasil, Klopp, né? Foi. Ele chegou a ir lá na base ver os moleques ou não, do Red Bull? Ele até foi, né? Eu estava vendo, mas eu vi mais até pela televisão, mas ele foi. Só que os meninos que jogaram a copinha, eles estavam, que não estão sendo usados ainda no profissional, eles estavam de férias, né? Ganharam uma semaninha Ah, pós-copinha, e foi o período que o diretor veio. puxa, que pena, né? Mas ele teve lá no CT, eu vi que ele visitou a base, foi no treino do profissional, foi nos jogos, né? Acho que foram 2 jogos profissional. Isso foi. Eu falei assim, nossa, deve ter ido ver a base também, né? Que é um ano importante. Sim. E como é que ele lida, assim, por exemplo, durante os jogos, assim, com a torcida? Porque a gente sabe que a torcida cobra, né, dos meninos, né? Demais, assim, né? Não importa que está na base, eles cobram mesmo, assim. Como que ele reage com essas cobranças? Pressão de torcida, o técnico cobrando, a diretoria, como é que ele reage? Ah, assim, o que ele transparece para mim, ele reage bem. Só que ele não gosta quando ele não joga bem. Ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele se auto controla, né? Então, se ele der um passe ruim, se como a posição dele, ele passa muito a bola para o gol, para o jogador fazer o gol também. Se ele der um passe errado, eu já vejo na expressão dele, ele se sacode, ele sabe, ele se cobra muito. Automaticamente, o jogador fazendo um passe errado, né? Ele se cobra, a torcida cobra, o treinador cobra, a mãe cobra, e aí Ai, meu Deus, é muita cobrança, né? é verdade. No final a gente abraça, mas tudo bem, filho, é assim mesmo. Mas lá no campo, não, filho, é pro outro lado, não sei o quê. É assim, né? A gente fica assim. Ah, mas é isso mesmo, né? É tanta emoção, né, menina? Que assim, a gente tem que curtir os momentos bons também que tem, que o filho tá no auge, porque são tantos desafios, né, Ana? Isso, verdade. Ai, meu Deus, é o Muito. tempo inteiro, né? Cobrança daqui, cobrança dali, e ajudando o filho, né, para se segurar, não desistir e tudo, né? Isso, isso, Ai, verdade. e você falou que ele jogou no no como é que chama? No sub-23, sub-23, eles têm um time. Mas Pilates aqui no Red Bull Bragantino, né? Isso.
Na verdade, ele sub-20, né? E aí os meninos do sub-20, eles jogaram uma Copa que tem aqui em São Paulo, que é de aspirantes, né? Eles chamam de aspirantes. E aí o sub-23, que normalmente a idade vai até sub-23. E aí eles foram campeões no ano passado. É. Ganharam de quem? Como é que foi esse torneio? Jogaram Ai, foi contra um quem? jogo. Hã? Eles, Desculpa. eles jogaram contra quem? Como é que foi esse torneio de aspirantes? Deixa eu lembrar o time contra quem eles jogaram. Ai, eu não estou lembrando o time. Mas eles ganharam de quem, afinal? Então, eu não estou lembrando o nome do time agora. Mas Certo. eu sei que eles ganharam, acho que foram 3-0, 3-1 o jogo. Só não estou lembrando o nome do time para te falar. Ah, não tem Eu problema. tenho O importante é que anotado. eles ganharam o jogo. Ganharam, foi muito legal, foi muito emocionante. Eu tenho até algumas fotos lá no Instagram e tal, E mas eu não você, estou lembrando o nome do time. e você Para acha te bom falar. esses aspirantes e tal? Chega no sub-20, ainda tem essa oportunidade de jogar no aspirantes? Porque a gente sabe que muitos clubes não têm isso, né? Menino acabou, Isso. sub-20 acabou. Eles tiveram esse torneio e eu não sabia que tinha também. Foi quando a gente veio aqui para São Paulo, né? Que eu soube. Eu achei bem interessante, porque eles usam os meninos, pode usar os meninos 17, 20 e até o 23. Não pode ir mais do que 23, né? Mas são vários times que participam, muitos times, então foi bem legal. Certo. Ai, que bom. Olha, eu queria também te perguntar assim, você também como mãe, em todas essa fase que ele passou por vários lugares, né? Você conseguia organizar os estudos dele, tudo assim, a vida dele ou não? Era mais ele se virando sozinho? Foi um período difícil. Quando ele estava no Flamengo, ele estudava lá no Flamengo, né? Que foi o período de 13, 14, 15, então ele estudou um tempo lá no Flamengo. Antes ele estudou no SESC, que é uma escola que tem lá em Campo Grande também. Ele até jogou futebol de salão lá, eles foram campeões também. E aí eu pegava um pouco no pé, né? Lá no Flamengo tinha aquela coisa de ele treinava e depois ia direto para a escola. Ele não era alojado porque nós éramos do Rio mesmo. Então ele tinha que fazer o processo dele lá, treino, escola e aí depois voltava para casa. Ele não ficava alojado todo dia ir para casa. Então eu consegui acompanhar assim mais ou menos. E aí quando ele veio para o Red Bull já tinha finalizado, né, a parte dos estudos, né? Mas lá no Flamengo eu ficava entre Flamengo, 13 aos 18, vamos dizer assim, foi um período que a gente tinha que ficar mais em cima. Nossa, é muita coisa para a gente acompanhar, né, Ana? Verdade, Da escola, de tudo, né? E verdade. agora, você acha que ele quer o quê? Que é melhor para ele continuar no Red Bull, ir para outro clube? O que você está imaginando aí para a carreira dele? Então, desculpa, eu como mãe, né, eu acredito que o que ele decidir, que for melhor para ele, que ele falar, eu vou acompanhar. Mas eu acho que se ele fosse para o profissional, agora se ele ficar no profissional, for aproveitado, vai ser muito bom para ele também. Que já é um clube que ele está já há 1 ano e meio, ele já conhece as estruturas, enfim, mas nada que um novo clube também não vá fazer bem para ele, porque eu acho que esse ramo que eles escolheram, né, os nossos filhos boleiros, eles escolheram, né? É um ramo que ele se adaptou muito rápido, igual quando ele foi para o Atlético Goianiense. Eu fiquei muito preocupada de ficar os 4 meses lá, mas ele tirou de letra. E ele me passava o mínimo de problema possível. E eu sabia que tinha mais problema ali, mas ele, não, mãe, está tudo bem. E eu perguntava, você se alimentou bem? Comi isso, comi aquilo. E a gente não está lá vendo, fica com aquela, né, aflição, mas eles conseguem se adaptar muito bem. Então, eu acredito que o que Deus tem preparado para ele para esse ano de 2025 vai ser muito bom. Se ele permanecer no Red Bull Bragantino, vai ser muito bom, mas caso ele for emprestado, for negociado para outro clube, também vai ser ótimo. Ele vai se adaptar muito bem. Ai, que bom. Ó, a gente está quase já chegando ao final aqui. Você viu como passou rápido? É verdade. A gente vai batendo papo, quando vê, menina, já foi o tempo. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem para as mães de boleiros, né? A gente tem das categorias menores, né, do sub-11,
15, 17, tem do 20 também, né? E tem aqueles que estão no profissional ou vão estrear e tudo. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, porque você também tem muita experiência, né? Seu filho já passou por vários clubes, várias situações. É, eu como mãe, né, como torcedora fiel, né, eu costumo dizer para ele e para as pessoas que eu converso que o meu time vai ser sempre o time que meu filho vestir a camisa, né, porque eu sou torcedora dele, né. Então, é uma fase difícil, vai ser sempre, eu acho que vai ser difícil, mas eles escolheram esse caminho, né? E eu acho que nós, como mães, temos que estar apoiando sempre. Eu, quando ele era novinho, eu não acompanhei muito, porque essa parte ficou com o pai dele, como eu tinha dito, mas assim que ele precisou, que ele acionou, eu estava só na parte de trás, mas quando ele acionou, eu tomei a iniciativa e vim ficar com ele, e vou com ele para onde ele precisar apoiar, né? Dar esse apoio, que eu acho que é muito importante essa rede de apoio. Essa transição, né, da base para o profissional também é muito difícil, a gente tem que ficar apoiando, conversando. Eu acho que é isso, eu acho que a mãe tem que estar jogando em todas as pontas, né? Vamos falar assim, nós, mães de boleiros, a gente tem que estar, ó, jogando em todas as pontas, torcendo, levantando a bola do filho, é isso aí, vamos junto, e é isso. Então, eu acho que esse é o recado que eu tenho que falar, que não vai ser fácil, né, para quem está iniciando, não é fácil para quem está na transição, e a gente está junto com eles nesse período, nesse momento. Desistir jamais. Ô, Ana, obrigada. Adorei a sua mensagem. É isso aí, a gente tem que estar em todos os pontos, né? É verdade, a gente está apoiando eles aqui e ali, a gente está fazendo aquele suporte, né? É. Olha, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para o seu filho lá no Red Bull Amém. ou em outro clube que ele entrar também aí no profissional, Amém. viu? Sucesso para você também. Você é uma pessoa muito incrível, viu? Uma força. Ah, obrigada, Muito obrigada. obrigado pela mensagem para as mães, viu? Ó, um Ah, grande obrigada. abraço, um coração para você, viu? Um Obrigada, tá? beijo. Tchau. Um beijo Um para vocês beijo também, também. mãe de boleiros.